You have heard spectacular preaching this week. Vocês ouviram pregações espetaculares durante a semana. Dr. Beakey, Dr. Bick, Dr. Lawson, Dr. Lawson, Pastor Thabiti Anyabowili. Pastor Tabiti, Fill in the blank. complete. I can't say his last name. Eu também não consigo dizer o nome dele. So, the big tall black guy. Aquele camarada aqui, negro e alto. Now you know who I mean. Você sabe quem que é. Have been wonderful in opening God's Word to you. Ele tem feito um trabalho maravilhoso de abrir a palavra para vocês. And Pastor Thabiti last night and Dr. Lawson this morning gave me a wonderful introduction. O pastor Tabit e o Dr. Lawson, ontem e hoje, fizeram uma introdução maravilhosa. Pastor Thabiti told you how to find Christ. O pastor Tabit falou como encontrar Cristo. And Dr. Lawson told us about the way of holiness for those who do find Christ. E Dr. Lawson falou sobre o caminho da santidade para aqueles que encontraram a Cristo. What if a man rejects all that? Mas o que acontece se o ser humano rejeitar tudo isto? What if someone rejects the way of God altogether? Se uma pessoa rejeitar completamente o caminho de Deus, o que acontece? The Bible uses the phrase, "Behold the goodness and severity of the Lord." A Bíblia diz, olhe a soberania e a bondade do Senhor. If a person rejects the goodness of the Lord, there's nothing left but His severity. Mas se a pessoa rejeita a bondade do Senhor, sobra para ela apenas a soberania de Deus. Many years ago in America, there was a commercial for aspirin. Há muitos anos atrás havia um comercial nos Estados Unidos para a aspirina. And the commercial went like this. There was a housewife trying to cook a meal at her house. Então o comercial era mais ou menos assim. Lá estava uma dona de casa cozinhando uma refeição. And the woman's mother was there. E a mãe dela estava lá também. And the mother was doing what mothers do. E a mãe estava fazendo o que as mães sempre fazem. She was trying to tell everybody how to do things. Ela estava lá dizendo para todo mundo como é que todo mundo ia fazer. And the woman got a terrible headache. E então a filha, cozinhando, estava com uma dor de cabeça tremenda. And she turned and spoke to her mother in an angry Então voice. ela se virou e falou com a mãe dela de uma forma muito irada. She said, "Please, mother, I'd rather do it myself." E aí disse: mãe, por favor, eu prefiro fazer do meu jeito. That's a terrible thing to say to your mother. Isso é uma coisa horrível para dizer para sua mãe. It's even worse if you say it to God. Mas é pior ainda se você disser isto a Deus. God says, "Here is my son." Deus diz: aqui está meu filho. And sinners say, "I'd rather do it myself." E o pecador diz: eu prefiro fazer do meu jeito. Christ says, "Here is my blood." Cristo diz: eis aqui o meu sangue. And sinners say, "I'd rather do it myself." E o pecador diz: eu prefiro fazer tudo eu mesmo. God says, "I'm giving you everything you need to be saved." Deus diz: eu dou a você tudo aquilo que você precisa para ser salvo. Sinners say, "I'd rather do it myself." Mas o pecador diz: eu prefiro fazer tudo eu mesmo. Well, here's what happens to those people. E aqui está o que acontece com aqueles que assim reagem. The severity of God. A soberania, Severity. a severidade de Deus é o que sobra. You know, the Bible only gives us two things that we need to be saved from. A Bíblia nos dá duas coisas sobre as quais ou das quais devemos ser salvos. It is not a bad self-image. E não tem nada a ver com uma autoimagem pobre ou ruim. It is not a dysfunctional family. Também não tem nada a ver com família disfuncional. The two things the Bible says we need to be saved from are these. As duas coisas das quais devemos ser salvos, de acordo com a Bíblia, são as seguintes. We need to be saved from sin, Precisamos ser salvos do pecado and we need to be saved from the wrath to come. e precisamos ser salvos da ira por vir. And if we're not preaching on the wrath to come, we are not evangelizing. E se nós não estamos pregando sobre a ira por vir, nós não estamos pregando. The Puritans were not afraid to preach on either of those things. Os puritanos não tinham medo nenhum, receio nenhum de pregar sobre qualquer uma dessas coisas. In America, there's a television show called The Larry King Show. Há um programa de televisão nos Estados Unidos, cujo título é O Show de Larry King. And he interviews popular celebrities. E ele entrevista no seu programa as celebridades populares. And one time he had the American preacher on, I hate to use the word preacher, but Joel Osteen.
E uma vez ele tinha lá no seu programa, para ser entrevistado, um pregador. Eu não gosto de usar o termo pregador aqui nessa situação, e o nome dele é John Osteen. And he said to Joel Osteen this: E ele disse para Joel Osteen o seguinte: I noticed that you never talk about sin. Why is that? eu tenho notado que você nunca fala nas suas mensagens sobre pecado. Por quê? And Joel Osteen said this: E Joel Osteen respondeu o seguinte: I want to talk about positive things. eu quero falar sobre coisas positivas. People can hear about sin anywhere. As pessoas podem ouvir sobre pecado em qualquer lugar. I was so shocked. E eu fiquei ali em choque. What universe does he live in? Em que universo esse pregador mora ou vive? Where can you find a church anywhere that still preaches about Onde sin? você pode encontrar uma igreja que ainda fale sobre pecado? One of my mentors was a man named John Gerstner. Um dos meus mentores foi um homem cujo nome era John Gerstner. Gerstner. And he preached a sermon on sin E ele pregou um sermão sobre pecado and total depravity. e a depravação total. And afterwards, a woman came up to him and said, "You made me feel that big." E uma mulher, depois do sermão, o procurou e disse: você me deixou sentindo desse tamanho. And he said, "That's too big." E ele disse: isso é grande demais. We need to tell people what they need to be saved from. Nós precisamos dizer às pessoas do que elas precisam ser salvas. And certainly the Puritans were good at it. E os puritanos eram muito bons nisto. I think the topic of hell is so frightening Eu creio que o assunto inferno é tão assustador that if it came from the lips of Jesus, if it didn't come from the lips of Jesus, no one would believe it. Se não tivesse vindo esse assunto dos lábios de Jesus, ninguém creria nisto. You may find this hard to believe, but Jonathan Edwards did not speak on hell more than anything else. Talvez você ache isso difícil de acreditar, mas Jonathan Edwards não falou, não tomou o inferno como seu assunto maior, sobre o qual ele falou mais. He spoke on the beauty and glory of Jesus Christ more than any other topic. O assunto sobre o qual ele mais falou foi sobre a beleza e a glória de Cristo. On the other hand, Jesus E do outro lado, Jesus spoke more about hell than he did about anything else. falou sobre inferno, mais sobre inferno do que qualquer outro assunto. Angels were second and love was third. Angel first? Angels second. O segundo assunto de Jesus foi o assunto dos anjos Love was third. e o amor foi o terceiro assunto. And yet, modern religion has reduced God to one who's nothing but love. Mas a religião moderna reduziu Deus apenas ao amor. And yet, Edwards said the only thing that is the equal of the love of God for his children Mas Edwards diz que a única coisa que se equipara ao amor de Deus pelos seus filhos is his wrath against sinners. é a ira de Deus contra os pecadores. A few years ago, the actor and movie director Mel Gibson made a movie. Há alguns anos atrás, o ator e diretor de filmes Mel Gibson fez um filme, It was called The Passion of the Christ. A Paixão de Cristo. It was, by and large, a completely Roman Catholic movie. Em grande parte era um filme católico romano. At the end, he showed the crucifixion of Christ. E no fim do filme, então, ele mostrou a crucificação de Cristo. And he showed Christ on the cross with the nails in his wrists. E então mostrou Cristo na cruz com os cravos nas suas mãos. And he showed the nails in his feet. E também os cravos nos seus pés. He showed the whip scars and the thorns on his head with blood running E down. então também ali as feridas na testa e a coroa de espinho e o sangue descendo. And he showed him trying to breathe and finally dying. E mostrou então Cristo tentando respirar e finalmente falecendo. And a television show interviewed people coming out of the movie. E um programa de televisão entrevistou as pessoas saindo do cinema depois de assistirem esse filme. And they were very emotional about it. E eles estavam muito emocionados. And some of them were crying. E alguns estavam chorando. And they said, "I can't believe he went through that for me." E diziam: eu não posso crer que Cristo atravessou tudo aquilo por mim. Let me set the record straight on something. Mas deixe-me corrigir os fatos aqui. The suffering of the cross was not what the Romans did to him.
O sofrimento de Cristo não foi o que os romanos fizeram com ele. The suffering of the cross was what God did to him. O sofrimento de Cristo foi o que Deus fez com ele. You've heard people say in hell it will be the demons and the devils tormenting you. As pessoas dizem que lá no inferno os demônios e o diabo estarão tormentando você lá no inferno. It is God who will be tormenting you. Na verdade, será Deus que o estará atormentando. One of the first things that sets Edwards apart was his understanding Uma das coisas que Edwards falou foi o seguinte, que além do seu entendimento, it is the presence of God in hell that makes hell so hellish. então a parte do entendimento de quem está no inferno, de que ele ali está, o que torna o inferno tão terrível é a presença de Deus. It's not his absence, it's his presence. Não é a ausência de Deus, é a presença de Deus. You hear people say this: As pessoas dizem o seguinte: hell isn't a lake of fire, it is just separation from God. as pessoas dizem, o inferno não é o lago de fogo, é apenas separação de Deus. The people in hell wish they were separated As from pessoas God. do inferno desejarão estar separados de Deus. They wish it was just a lake of fire. Eles vão desejar que fosse apenas um lago de fogo. If God were not in hell, it would be the best news the sinner could hear. Se Deus não estivesse ou não estiver no inferno, essa seria a melhor notícia para a pessoa ali. The sinner all of his life has wanted God away from him. O pecador sempre desejou Deus para longe dele durante a vida toda And dele. if God were not in hell, he'd have his wish. Se Deus não estiver no inferno, então o pecador conseguiu o seu alvo. By the way, sometimes you'll hear people say, Muitas vezes as it's not fair that God should send people to hell. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, não é justo Deus enviar pessoas para o inferno. What's not fair about it? O que não é justo nisto? All their lives, sinners have said to God, leave me alone. Essas pessoas, a vida toda, disseram para Deus, esqueça-me. And now he won't leave them alone. E agora Ele não irá deixá-los mais. He will never leave them alone. Nunca os deixará. He will torment them day and night for eternity. Deus os atormentará de noite por eternidade. And that is why the word infinite is so terrifying to a sinner. Por isso a palavra infinidade ou infinito é uma palavra tão terrível para o pecador. Particularly when you put it next to the word power. Especialmente quando você coloca essa palavra junto com a palavra poder. The infinite power of God. O poder infinito de Deus. The infinite wrath of God. A ira infinita de Deus. Unleashed without restraint on a sinner. Liberada sem nenhuma restrição sobre o pecador. John 3:36 uses the Greek word orge. João 3:36 usa a palavra orge. The Greeks had 7 words for anger. Os gregos tinham 7 palavras para se referir à ira. This is the highest. Esta palavra é a mais alta, a mais elevada. The most anger God has. A ira maior que Deus tem. The most wrath God has. A maior justiça e ira que Deus tem. Hurled against the sinner forever and ever. Derramadas contra o pecador para sempre, para sempre, para sempre. Now, the person in hell will be removed from the favorable presence of God. Agora, o pecador do inferno estará sim removido da presença favorável de Deus, But not from God's presence. mas não da presença de Deus. God is what makes heaven to be heaven. Deus é quem tornará o céu em céu, And God is what makes hell to be hell. e Deus é quem tornará o inferno em inferno. There are some people that say God's not in hell. Algumas pessoas então dizem Deus não está no inferno. But if that's true, then God can't be everywhere. Então, se isso é verdade, Deus não é onipresente. You remember David, as the psalmist, asked this rhetorical question. Lembre-se que Davi, o salmista, fez a seguinte pergunta retórica: Where can I go from your presence? para onde fugirei da tua presença? God is everywhere, including hell. Deus está em todos os lugares, inclusive no inferno. I want to look with you at the differences between heaven and hell. Quero olhar com vocês um pouco sobre a diferença entre céu e inferno. If heaven is a world of love, Se o céu é um mundo de amor, then hell is a world of hatred. o inferno é então um lugar de ódio.
If heaven is a world of happiness and pleasure, Se o céu é um lugar de felicidade e prazer, hell is a world of anguish and misery. o inferno é um lugar de angústia, agonia e miséria. The saints in heaven are always increasing in their enjoyment of God. No céu, então, ali as pessoas estarão sempre crescendo. Increasing, always increasing É um rádio. in their enjoyment. Não. As pessoas estarão no céu sempre crescendo ali no seu desfrutar de Deus. And the people in hell are always increasing in the pain and torment they feel. E as pessoas no inferno estarão sempre crescendo no tormento e no sofrimento que eles terão. You know, in this world you can only take so much pain and you pass out. Neste mundo você tem um limite de tolerância ao sofrimento, porque a dor, porque logo depois desse limite você deixa este faint. mundo. Você desmaia, por exemplo. In hell you'll never faint. Você nunca desmaiará no inferno. You'll be able to feel it always more and more. Você vai ter condições no inferno de sentir esta dor mais e mais. Edwards also taught that the saints in heaven could see the people in hell being tormented. O Edwards também cria que as pessoas do céu poderão observar, ver as pessoas sofrendo no inferno. And he used the story in Luke 16 of Abraham and Dives. E ele usava Luke 16. usava o texto de Lucas 16. Now he noted that this is not called a parable. E ele, It's not called a parable. veja bem que isto não é chamado nas Escrituras, a história do rico e o Lázaro não é chamado nas Escrituras de parábola. And he names two names, historical names. E aqui, então, nessa história, nós temos mencionados dois nomes históricos. Dives was in a literal hell, in a literal fire. Então, aqui nós temos um inferno literal. And they had a conversation. Who was there? The rich and The rich man. Ok, então ali está Lázaro e o rico tendo uma conversa. Also, because of what it is said in Revelation, it tells us there will be no weeping in heaven, E também em Apocalipse é dito que não haverá choro no céu, only rejoicing. apenas alegria. And if the saints in heaven can see the people in hell being tormented, they will rejoice. E as pessoas na visão que estão nos céus vão se alegrar ao contemplarem as pessoas no inferno. That's hard to imagine right now. Isso é muito difícil de imaginar agora. But in heaven, we will be free from the human sentiment that affects us in this life. Mas lá no céu nós estaremos livres dos sentimentos humanos que nos afetam nesta vida. And we will be glad that God is finally vindicated from his enemies. E nós vamos estar nos alegrando de que Deus finalmente fez justiça para com seus inimigos. Are you familiar with that wonderful musical Messiah by Handel? Vocês estão familiarizados com aquele musical, aquela peça musical maravilhosa de Handel chamada O Messias? There's a piece in there called the Hallelujah Chorus. E há uma parte que tem o nome de o coro Aleluia. And it is interesting where Handel puts that piece in Messiah. É interessante ver onde Handel colocou este coro Aleluia dentro do seu musical Messias. Whenever you hear that glorious music in a movie, it's usually at the resurrection of Christ. Quando você ouve, por exemplo, este coro Aleluia num filme, geralmente é usado na ressurreição de Cristo. But in Messiah, it comes when God torments his enemies in hell. Mas no musical de Handel, este coro vem quando Deus tormenta os seus inimigos no inferno. And hallelujah is what the saints in heaven sing. E o Aleluia é o que os santos cantam no céu. They are so glad that God has finally been vindicated on his enemies. E eles estão muito contentes que Deus finalmente fez justiça para com seus inimigos. And according to Edwards in a sermon on Romans 9, E de acordo com Edwards, no sermão dele ou baseado em Romanos 9, this will increase the love of the saints in heaven for God. isso tudo vai aumentar o amor dos santos por Deus lá no céu. Because it will be evidence to them of how much God has loved them in sparing them. Porque será uma evidência de quanto Deus os amou ao retirá-los do inferno.
When you look down and see the people in hell being tormented, you will rejoice and praise God. Quando você lá no céu ver as pessoas sendo tormentadas no inferno, você vai se alegrar em Deus. Because you will realize the only difference between you and them is the grace of God. Porque você vai perceber e entender que a única diferença entre você e eles no inferno é a graça de Deus. Now on the other side, Mas, do outro lado, the people in hell will see you so happy in heaven, as pessoas do inferno vão contemplá-lo tão feliz no céu, and it will increase their torment, e isto haverá de aumentar o tormento deles. because they will realize the only difference between them and you is their choice. Eles vão perceber ali que a única diferença entre eles e você no céu é a escolha que eles fizeram. They will realize that they are there because of their choices to be there. Eles vão entender que eles estão ali por causa das escolhas que eles preferiram. It's very interesting when the Bible talks about Judas, É muito interessante ver quando a Bíblia fala sobre Judas, after he killed himself. depois que ele se suicidou. The Bible says, depending upon the translation, Dependendo da tradução, é dito o seguinte: one translation says he went to his own place, uma tradução diz, e ele foi para o seu próprio lugar. but another translation says he went to the place of his own choosing. Mas outra tradução diz, ele foi para o lugar da sua própria escolha. There is the realization Há um entendimento that this same happiness was offered to them, que a mesma felicidade que foi oferecido então a eles, and they said, no, I'd rather do it myself. o pecador vai dizer, os pecadores vão ver no inferno que eles preferiram dizer, vou fazer do meu jeito. One English Puritan named Thomas Adams said this: Um puritano chamado Thomas Adams disse o seguinte: it cannot be não pode ser, but fair mas justo, that the wicked, que o ímpio, who despised everlasting que happiness, desprezou a felicidade eterna, should not suffer eternal misery. não deveria sofrer a miséria eterna. And yet the people in hell will not Ou blame themselves, deveria sofrer a miséria eterna. but they will blame God. Pardon me. They will blame God. Mas eles vão culpar Deus. The people in hell are removed from any of God's goodness elements. As pessoas no inferno estarão separadas de todos os elementos de bondade de Deus. They are perfected in their wickedness, Eles estarão perfeitos na sua maldade. and nothing is more painful to them E nada será mais doloroso para eles than to be in the presence of this perfectly holy God we just do heard about. que estar na presença desse Deus perfeito. Now let's talk about hell and sin. Agora vamos falar sobre inferno e pecado. It is a common error in our day that all sins are the same. É um erro comum nos nossos dias pensar que todos os pecados são iguais. And I've heard people say that. Well, all sins are the same. Eu já ouvi as pessoas dizerem isso, todos os pecados são iguais. And they will say the only sin you'll be judged for is rejecting Jesus E Christ. o único pecado pelo qual você será condenado é ter rejeitado a Jesus Cristo. But Scripture clearly teaches otherwise. Mas as Escrituras ensinam algo bem diferente. Not only are not all sins the same, some are more heinous than others. Não somente os pecados são diferentes, mas alguns pecados são muito mais terríveis. If we had nothing more than what Jesus said to Pilate, it would be enough. To Pilate. Se nós não tivéssemos mais nada a não ser aquilo que Jesus disse a Pilatos, já seria suficiente. Jesus said this: Jesus disse o seguinte: he who delivered me to you has the greater sin. aquele que me entregou a você tem um pecado maior. There are degrees of sin, Há graus de pecado and there are degrees of punishment for e há sin. graus de punição pelo pecado. Edwards said this: Edwards disse o seguinte: the punishment and misery of wicked men a miséria e a punição do ímpio in another world no mundo por vir will be in proportion vai ser na proporção to the sins they are guilty of. do pecado do qual eles são culpados. It was common Puritan teaching that there were several bases for judgment in hell. Era um pensamento puritano de que pardon me, can you repeat for me? O pensamento comum puritano é que há pelo menos 5 razões pelo que os pecadores serão julgados e torturados no inferno. First of all, Primeiro,
The impenitent sinner will be judged O pecador impenitente será julgado according to the amount of light he rejected. de acordo ou na proporção da luz que ele rejeitou. In Matthew chapter 11, Jesus rebuked Chorazin and Bethsaida. Em Mateus 11, Jesus repreende Corazim e Betseda, The cities in which most of his miracles were done. a cidade onde a maior parte dos seus milagres foram realizados. The reason for the rebuke was that they had seen more light. A razão da repreensão é que aquelas cidades tinham visto ou recebido mais luz. And therefore they were more accountable to repent. Então, eles tinham mais razões para o arrependimento. Jesus told them this: Mas Jesus disse o seguinte: if the miracles had occurred in Tyre and se Sidon, esses milagres tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, which occurred here, esses milagres que foram realizados aqui, they would have repented long ago. eles teriam arrependido há muito tempo atrás. In fact, according to Matthew 10, E, na verdade, aliás, em Mateus capítulo 10, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah. é dito que haverá mais tolerância para com Sodoma e Gomorra. Now, when you think of Sodom and Gomorrah, you think of the crime of homosexuality. Quando você pensa em Sodoma e Gomorra, você pensa no erro da homossexualidade. We think that's the worst sin there is. Então, é dito, esse é o pior pecado que existe. And yet, it will be more tolerable for those people than for those who hear the light and reject it. Mas haverá mais, então, ali tolerância para com eles do que para com os outros. Let me just say to you here at this Fiel conference, Deixe-me dizer para você aqui, nessa conferência da Fiel. for a week you have heard the gospel laid out to you. Pardon me? For a week. Por uma semana você ouviu o Evangelho bem explicado para você. You have heard the way of God. Você ouviu muito bem sobre o caminho de Deus. You have heard what you must do to be a Christian. Você ouviu sobre o que você precisa fazer para ser um cristão. You have heard marvelous biblical preaching. Você ouviu mensagens bíblicas maravilhosas. And if you reject Jesus Christ now, Mas se você rejeita Cristo não, your punishment in hell will be much worse. a sua punição no inferno será pior. If you know that you are not going to accept Jesus Christ, Pardon me? if you know that you will not accept Christ, Se você sabe que você não vai aceitar Cristo, you should get up and leave now. você então deve sair agora mesmo. Every minute you're here, your punishment is getting worse. Cada minuto que você fica aqui, simplesmente aumenta a sua punição no inferno. It would be better to never have heard. Seria melhor que você nunca tivesse ouvido do Evangelho. When God is so gracious to you to let you hear His gospel, Quando Deus é tão gracioso para com você e permite que você ouça o seu Evangelho. and you say, I'd rather do it myself, E você responde dizendo, eu vou fazer do meu jeito. you deserve to be damned. Você então merece ser condenado. According to a parallel passage in Luke 10, De acordo com a passagem paralela em Lucas 10, judgment came upon people because they did not listen to God's messengers. o julgamento caiu sobre as pessoas porque eles não ouviram o que Cristo disse. And God says, if they reject you, they reject E me. Deus disse, então, se rejeitaram a Cristo, rejeitaram a mim mesmo. That should warn a lot of people who make fun of the minister. Isto deve ser um grande aviso para aquelas pessoas que desprezam o pregador. To criticize or make fun of God's faithful minister is to criticize and make fun of God. Criticar e desprezar o pregador de Deus é criticar e desprezar ao próprio Deus. We heard Dr. Beakey tell us the story about how he made fun of his brother's girlfriend. Nós ouvimos a história do Dr. Bick sobre ele fazer comentários jocosos sobre a noiva do irmão dele. And his brother said, don't you ever do that again. E o irmão dele disse para ele, nunca mais faça isto. When I was a young man living at Quando home, eu era um jovem ainda, morando na casa dos meus pais, we were seated around the dinner table, nós estávamos sentados à volta da mesa, and I was a typical teenager. e eu era o adolescente típico. I had a smart mouth. Tinha uma boca muito esperta. My dad was a policeman. E meu pai era um policial. He didn't like kids with smart mouths. E ele não gostava de adolescentes com boca esperta. And I said something disrespectful to my mother. E eu disse alguma coisa desrespeitosa para minha mãe. And my father reached all the way across the table and grabbed me by the shirt collar. E meu pai estendeu seu braço em cima da mesa e agarrou o meu colarinho.
And he pulled me right up to his face. e me puxou para perto do rosto dele. And he said, "That is my wife. E disse para mim: essa é a minha esposa. You will never speak to my wife like that again." Você nunca mais vai falar assim com a minha esposa. The people in hell will hear God say this: As pessoas do inferno vão ouvir Deus dizer o seguinte: "That was my mouthpiece. aquele era a minha própria boca. You mistreated him, you mistreated me. Você o tratou mal, você tratou mal a mim. Now go into the fire." Vá para o fogo. The impenitent sinner will also be judged according to the number and gravity of his sins. O pecador impenitente também será julgado de acordo com o número e gravidade dos seus pecados. The more sins, the more punishment. Quanto mais pecado, mais punição. The worse the sins, the more the punishment. Então, pior dos pecados, pior punição. What an insult it is to the justice of God to think this way. Que insulto à justiça de Deus pensar o seguinte: It is just as bad to steal an apple from a fruit stand as it is to kill someone. Dizer o seguinte: é tão ruim você roubar uma maçã de uma bandeja do que você matar alguém. Do you really think all sins are the same? Será que todos os pecados são iguais? Do we think that someone who exceeds the speed limit Será que alguém que passa o limite de velocidade is the same as a man like Adolf Hitler who killed millions of é a people? mesma coisa que Adolf Hitler, que matou milhões? We don't really believe that. Nós não cremos nisto. Edwards said the second act of drunkenness heats hell a great deal hotter than the first. Edwards disse o seguinte: o segundo ato de se embriagar aquece o inferno muito mais do que o primeiro ato de embriaguez. Romans 1 speaks of sinners piling up wrath against the day of wrath. Romanos 1 fala sobre pecadores amontoarem ira sobre ira. And Edwards interpreted that passage this way: E Edwards interpretou essa passagem da seguinte forma: every sin the sinner commits, cada pecado que o pecador comete, he's throwing one more stick on his fire ele está jogando mais um pedaço de madeira na sua fogueira to make his own hell hotter. para tornar o seu inferno mais quente. Should we restrain sin in our children? Should we restrain? Será que deveríamos então restringir, controlar nossas crianças contra o pecado? In fact, Edwards said this about sinners in hell: Edwards falou o seguinte sobre pecadores no inferno: every sin deserves a hell all its own. todo pecado merece um inferno de acordo com o que ele é. And so the sinner in hell would give all the world if he could. Então o pecador vai ter no inferno o mundo todo que ele quer And everything he owned e tudo o que ele possui, to make the number of his sins one less. para eu não traduzi corretamente, pedi para ele repetir novamente. To make he would give everything he owned, Então o pecador all the world, daria no inferno tudo o que ele pudesse, to make the number of his sins para que ele, se ele pudesse então com isso reduzir one os less. seus pecados a a menos. Also, the person in hell will be judged on his sinful influence on others. A pessoa no inferno também vai ser julgada pela sua influência sobre outros. Jesus tells us in Matthew 18 of the dire consequences of causing one of the little ones to stumble. Mateus 18 fala sobre as consequências terríveis de você fazer um pequenino tropeçar. I think the greatest passage on that is the passage in Luke 16. Creio que a maior passagem sobre isto está em Lucas 16. And you remember the man being tormented in hell asked Father Abraham for a favor. Você se lembra ali do então o homem no inferno pedindo ao pai Abraão um favor. He said, "Send someone to my father's house to warn my brothers." Envie alguém à casa do meu pai para ali então advertir os meus irmãos. He says, "I have 5 brothers. Eu tenho 5 irmãos. Please warn them lest they come to this place of torment." Avise-os para que eles não venham a este lugar de tormento. Now, why would he care?
Por que este homem lá se importaria com Well, our isso? first response is, well, he loves his brothers. Talvez a nossa primeira resposta seria, ele amava os seus irmãos. But he's in hell. Mas ele está no inferno. There's no love in hell. Não há amor no inferno. So why would he care if his Por que ele brothers se come there? importaria com seus irmãos? Because he understands Porque este homem entendia ou entendeu that if his brothers come to hell, que se os seus irmãos viessem para o inferno, his punishment will be increased a punição dele que estava no inferno seria aumentada because of his sinful influence on them. por causa da influência pecaminosa que ele teve sobre aqueles irmãos. I find it very interesting in that story, the response. E eu acho muito interessante a resposta naquela história. The man in hell says, send someone to warn my brothers. O homem lá no inferno diz, envie alguém para avisar os meus irmãos. For surely if someone comes back from the dead, they will believe. E ele argumenta, certamente se alguém ressurgir dentre os mortos, eles vão crer. And Father Abraham's response is this. E o pai Abraão responde da seguinte forma: They have the scriptures. eles têm as escrituras, Let them hear them. é que eles ouçam as escrituras. If they won't believe the word of God, Se eles não crerem na palavra de they Deus, won't believe if someone rose from the eles dead. não vão crer se alguém se levantar dentre os mortos. I've watched some of your British television shows. Eu tenho visto aí alguns British. I'm sorry, Brazilian. Eu tenho assistido alguns dos seus programas brasileiros de televisão. And you have the same faith healers that we do in America. You have what? Faith healers. Vocês têm aqui os mesmos curandeiros que nós temos nos Estados Unidos. And everyone wants to see a miracle. E todo mundo quer ver um milagre. They want to see lame people walk. Né? Eles querem ver o aleijado andar. They want to see all kinds of miracles. Querem ver todo tipo de milagre. They say, if I could see a miracle, I would believe. Se eu ver um milagre, eu vou crer. And the Bible says the word of God preached is stronger than any miracle. E então a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus prega de forma mais poderosa que qualquer milagre. And when God gives life to a dead person, it's the greatest miracle you'll ever Quando see. Deus dá então vida ao pecador morto, é o maior milagre de todos. I want to talk for a moment about the eternality of hell. E agora eu quero falar sobre a eternidade do inferno. The Puritans would often use this illustration Os puritanos usavam muito a seguinte ilustração. when they would talk about how painful it will be that hell lasts forever. Quando eles se referiam à dor do fato de que o inferno dura para sempre. The Bible calls it everlasting punishment. A Bíblia chama o inferno do sofrimento eterno. Everlasting punishment lasts forever. O sofrimento eterno é aquele que dura para sempre. In fact, it's interesting, the Bible doesn't waste words, É interessante que a Bíblia não desperdiça palavras, but it will sometimes use this phrase, mas muitas vezes a Bíblia usa a seguinte frase: forever and ever. para sempre e sempre. I thought forever would be long enough. Eu pensei sempre que para sempre já é o cumprido o suficiente. But when forever gets done, there's still ever. Mas quando sempre então se cumprir, vai ter sempre ainda. And so they said this, Então os puritanos diziam o seguinte: if you can imagine a person in hell se você puder imaginar uma pessoa no inferno, in a jail cell por exemplo, numa cela de cadeia, with bars on the window, barras na janela, and outside your window E- there was a pile of sand, e lá do lado de fora há monte de areia. and in that pile of sand was every grain of sand that has ever existed from the beginning of time until now. E lá naquele monte de areia, então, há todo o grão de areia de todos os tempos. And every 10,000 years, a bird would fly in and take 1 grain of sand away. E vamos supor que cada 10.000 anos um passarinho vem e tira um grãozinho de areia dali. And when that pile of sand is gone, you can get out of hell. E quando então aquele monte de areia se acabar, você pode sair do inferno. Every 10,000 years, 1 grain of sand is gone. Cada 10.000 anos, um grãozinho de areia se vai. If that were the case, Se esse fosse o caso, the sinner in hell could have hope. se esse fosse o caso, o pecador no inferno poderia ter esperança. But the words forever and ever break the heart. Mas a expressão para sempre e sempre quebra o coração, não é mesmo?
And so the sinner in hell will realize this. Então o pecador do inferno vai entender o seguinte: After 1,000,000 suns have burned out, depois que 1000 sols se queimaram à exaustão, and after 1,000,000 ages have come and gone, depois que 1.000.000 de eras vieram e se foram, the sinner in hell is not 1 second closer to getting out than he was the moment he got there. o pecador no inferno não está nem um segundo mais próximo de sair dali do que quando ele entrou. One reason is this: Uma razão para isto é o seguinte: because eternal punishment is not enough porque a punição eterna não é suficiente to repay God para pagar de volta a Deus, for all the dishonor they have done to his holy para name. toda a desonra que os pecadores deram ao nome de Deus. Sin against an infinitely holy God Pecador contra Deus infinito e santo is an infinite crime é crime infinito and deserves infinite punishment. e merece a punição infinita. Edwards said there's no such thing as a small sin Edwards disse: não há tal coisa como pecado pequeno, because there's no small God, porque não há Deus pequeno. and therefore there's no small punishment. Portanto, não há uma punição pequena. The doctrine of hell and its eternality is based on the character of God A doutrina do inferno e a eternidade dele é baseado na doutrina de Deus and it's based on the heinousness of sin. e também no aspecto odioso do pecado. Edwards used to teach about hell to children, Edwards costumava ensinar sobre o inferno às crianças and he was strongly criticized for it. e ele era muito criticado por isso. They said, "You must be a sadist to tell children about hell." Você Sadist? você deve ser um sádico ensinando crianças sobre o inferno. And Edwards said, "I'm no sadist Ele disse: eu não sou um sádico, because I really believe in hell. porque eu realmente creio no inferno. And if I was a sadist, I wouldn't tell them." Se eu fosse um sádico, eu não falaria a elas sobre o inferno. There was a book written for children in England in the 17th century. Há livro escrito na Inglaterra no século XVII, livro para crianças. Its goal was the conversion of young children. E o alvo desse livro era converter as crianças. And the author started the book this way: E o autor iniciou aquele livro da seguinte forma: "Your children are not too young to die. as suas crianças não são jovens demais para morrer. They are not too young to go to hell. E também não são jovens demais para não ir ao inferno. And they are not too young to be saved." E também não são jovens demais para serem salvos. Hell Para is não something, serem salvos. hell is something we ought to warn people about. Isso é algo sobre o qual nós devemos advertir as pessoas. And there's only one thing that can keep anyone from it. E há só uma forma de então manter as pessoas longe disto, And that is the righteousness of Christ applied to me. que é a retidão de Cristo aplicada a mim. I want to tell you about something that happened in my experience. Deixe-me contar algo que aconteceu na minha experiência. About 15 years ago, a plane went down outside the city of Pittsburgh in Pennsylvania, where I lived at the time. 15 anos atrás, um avião caiu perto da cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, onde Yes. onde eu moro. Everyone on board died, Todo mundo morreu naquele avião, about 106 people. por volta de 160 pessoas. And a man who lived up the street from me was a policeman. E homem que morava perto de mim ali era policial. And he was part of the crew that had to clean up all the mess. E ele então compôs parte daquela força que precisou limpar toda aquela situação do desastre. A couple of weeks later, I saw him and asked him a question. E 2 semanas mais tarde me encontrei com ele e perguntei a ele o seguinte: I said, "What was that like?" como foi isto, ir lá e limpar tudo aquilo? He said, "It was horrible. Ele disse: foi horrível. I've never seen anything like it in my life. Nunca vi algo igual na minha vida. There was only one body still intact, Havia apenas corpo ainda inteiro, intacto. a little 6-year-old girl. Uma garota, o corpo de uma garota de 6 anos de idade. Everything else was just body parts scattered all O over the resto ground." era somente partes de corpo por todo lado. I said, "I can't imagine how terrible that was." E disse: não consigo imaginar quão terrível isso foi. He said, "That's not the worst thing." Mas ele respondeu para mim: esse aspecto não foi o pior. I said, "What could have been worse than that?" Então eu perguntei a ele o que poderia ser pior do que isto. He shook his head and said, "Over by a bush." E ele balançou sua cabeça e disse: By a bush. perto de arbusto ali, I found a hand with the fingers crossed.
encontrei uma mão com os dedos cruzados. In America, that means good luck. E nos Estados Unidos isso significa boa sorte. Don't you think when it's time to die, you better have more than good luck? Você não pensa, você não entende que na hora da sua morte você precisa ter algo mais do que boa sorte e dedos cruzados? But if you go to stand before God with anything else covering you than the righteousness of Jesus Christ, that's all you're doing. Mas se você chegar diante de Deus na sua morte, sem nada, não seja a morte e a retidão de Cristo, você vai ter apenas dedos cruzados. That can't save you. Isto não pode salvá-lo. Your faith can't save you. Your faith Faith cannot. cannot save you. A sua fé não pode salvá-lo. Only Christ can save you. Somente Cristo pode salvá-lo. And I want to tell you a story about 3 men who all died at the same time and appeared before heaven's gates. Eu quero contar uma história para vocês sobre 3 homens que morreram juntos ao mesmo tempo e chegaram então aos portões do céu. And Jesus Christ came out to meet them. Então Cristo veio para se encontrar com eles. He said, I'm going to ask each one of you a question, E eu vou fazer uma pergunta, disse Cristo, a cada um de vocês. and it will be the same question, No, will not? same question for each, Vai ser a mesma pergunta and your answer will determine your eternal destiny. e a sua resposta vai determinar o seu destino eterno. So he said to the first man, why should I let you into my heaven? Então ele perguntou ao primeiro, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? And the man smiled and said, because I believe in you. E então aquele homem sorriu e respondeu, porque eu creio no Senhor, Because I have faith. porque eu tenho fé. And Jesus said, so you want into my heaven based on something about you? Então Jesus disse a ele, você quer entrar no meu céu baseado em algo em você mesmo? And the man said, yes. E o homem disse, sim. He said, no one gets into my heaven based on something about them, and he sent him to hell. E então Jesus disse, ninguém entra no meu céu baseado em algo nele mesmo. E então Cristo enviou aquele homem para o inferno. How'd you like to be the second man? Você gostaria de ser o segundo homem? Jesus looked at him and said, why should I let you into my heaven? Então Jesus olhou para o segundo homem e disse, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? And the man stood tall and said, O homem então ficou ali ereto e disse, I not only believed in you, but I obeyed you. eu não somente criei no Senhor, mas eu também obedeci o Senhor. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Crer e obedecer, porque não há nenhum outro caminho a não ser crer e obedecer em Cristo. And Jesus said, well, actually, it should go like this. Então Jesus Cristo disse, na verdade deveria ser da seguinte forma. Trust and obey, for there's no other way to be in Jesus at all, much less happy. Creia e obedeça para não estar em Jesus, muito menos para estar no céu. So you want into my heaven based on something about you. Então você quer entrar no meu céu baseado em algo que é de você mesmo. And the man said, that I don't know anything else to say. E aquele homem disse, citando essas palavras, que também há num hino, eu não sei outra coisa a dizer ou cantar. And Jesus said, no one gets into my heaven because of something they've done. And he sent him to hell. E Jesus disse, ninguém entra no meu céu por causa de algo que ele fez. E então Cristo enviou aquele homem para o inferno também. How'd you like to be the third man? Você gostaria de ser o terceiro homem? Everything he's ever heard has been taken away. Everything. Everything he's ever heard has been taken away. Tudo que aquele homem já tinha ouvido ou pensado, acabou. And Jesus said to him, and why should I let you into my Agora, heaven? mas Jesus perguntou a ele, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? And the man dropped his head. E o homem então abaixou a cabeça. He said, I can't think of a single reason. Ele disse, eu não consigo pensar em uma razão. And then he looked up. E aí ele levantou os olhos. He said, except you promised A não ser que o Senhor prometeu that if I would put my faith and trust in you, que se eu colocasse a minha confiança e fé no Senhor, you would give me your righteousness o Senhor me daria a sua retidão, because of what you did on the cross for me, por causa daquilo que o Senhor fez na cruz por mim, that you would save me. e que o Senhor me salvaria. You promised. O Senhor me prometeu. And Jesus said, E o Senhor disse para ele, you want into my heaven because of what I have done? você quer entrar no meu céu por causa de algo que eu fiz? The man said, that's all I've got. E o homem disse, é a única coisa que eu tenho. And Jesus said, that's all you need. E Jesus disse, isso é tudo que você precisa. And he welcomed him to heaven. E então deu bem-vindo a ele ao céu.
If you try to stand before Christ with anything other than His righteousness, you're doing this and you're going to hell. Se você estiver lá na eternidade diante de Cristo, sem a retidão dele e tendo apenas dedos cruzados, você vai para o inferno. But if you can sing with the hymn writer, Mas se você puder cantar com o autor do hino, my hope is built on nothing less minha esperança descansa sobre nada mais do que than Jesus' blood o sangue de Cristo and e righteousness, sua retidão, you need nothing more, você não precisa mais nada. and you can have nothing less. E você não vai ter nada menos. Your eternal destiny hangs in the balance. Então, o destino eterno está aí na balança. Don't mess with your soul. Não brinque com a sua alma. Come to Christ. Venha a Cristo. Scottish hymn writer wrote a hymn that said, "Nothing in my hands I bring, O autor de hinos escocês escreveu, nada tenho nas minhas mãos. simply to the cross I cling." Vou me apoiar e inclinar somente sobre a cruz. Cling to the cross Então incline-se, descanse na cruz and be accepted by God. e seja aceito diante de Deus. I'm going to do something Presbyterians almost never do. Eu vou fazer algo que os presbiterianos Ever do? algo que os presbiterianos sempre fazem. I'm going to give you an invitation. Vou fazer algo que os presbiterianos não fazem, eu vou fazer aqui um apelo. Baptists do it all the time. Os batistas fazem isso toda hora. Presbyterians never do. Presbiterianos nunca fazem apelo. If you are outside of Christ, trusting in you, you need to be saved. Se você está confiando em você mesmo e não em Cristo, você precisa ser salvo. Tiago, would you come to the front? Tiago, por favor, chega aqui. If you realize this morning that you're outside of Jesus Christ, after I pray, you come see Tiago. Se você, depois da minha oração, se você entendeu que você não está em Cristo, depois da minha oração, chegue aqui e fale com o Tiago. You ask him to pray with you and for you. Peça que ele ore com você, que ele ore por você. Praying the prayer will not save you. A oração em si não o salva. Christ saves you. Cristo o salva. But do it today. Mas faça isso hoje. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, may no one leave here today outside of Christ. que ninguém saia daqui hoje fora de Cristo. May they cling to the cross and nothing else. Que cada possa descansar da cruz e em nada mais. And may souls be added today E que hoje almas to the number who will sing God's praises for all eternity. possam ser somadas àquele maravilhoso grupo que vai cantar louvores por toda a eternidade. We ask it for the glory of Christ, Nós pedimos isto para a glória de Cristo, in whose name we pray. no nome de quem oramos. Amém. Amém.